Bem-vindo ao curso de Equações Diferenciais. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos resolver equações diferenciais lineares de segunda ordem com coeficientes constantes usando o método dos coeficientes a determinar. Essa aula será dividida em 3 partes e essa é a primeira delas. Só para relembrar o que nós fizemos no episódio anterior, equação diferencial linear de segunda ordem homogênea com coeficiente constante é y duas linhas mais y' mais cy igual a g de x. Para resolver esse tipo de equação, a gente monta a equação homogênea associada, que é só trocar o g de x por zero, e resolve, obtendo YH, pelos métodos que nós aprendemos no episódio anterior. E nesse vídeo, veremos como determinar YP. Eu lembro também que o termo homogêneo, que aparece aqui, não tem nada a ver com a equação homogênea de primeira ordem, que nós estudamos anteriormente. Pois bem, se o g de x é um polinômio de grau n, então o formato da solução particular também deverá ser um polinômio de grau n. Isso é razoável porque quando nós derivamos polinômios, o resultado deve ser polinômio. Note que nós temos derivadas, então é como eu disse, derivando polinômios, o resultado tem que ser um g de x, que aqui seria também um polinômio. E os coeficientes A0, A1, AN são os coeficientes a determinar desse polinômio YP. Por exemplo, vamos resolver a equação y duas linhas menos y' menos 2y igual a 4x. Então, vamos construir a equação homogênea associada e resolver essa equação como aprendemos. Monta a equação característica, lambda quadrado menos lambda menos 2 igual a 0, resolvendo, lambda igual a menos 1 e lambda igual a 2. Como as raízes são reais distintas, a solução da equação homogênea é YH, C1, e elevado a menos x, mais C2, e elevado a 2x, com C1 e C2 constantes reais. E agora, olhando aqui para o g de x, da equação dada que é 4x ao quadrado, a gente vai tentar construir uma solução particular também como sendo polinomial de grau 2, assim como é g de x. E aí eu tenho que determinar as constantes A2, A1 e A0. Como na equação dada a gente tem até a segunda derivada, então a gente vai calcular a primeira e a segunda derivada de YP. A primeira derivada é 2A2x mais A1 e a segunda derivada é 4A2. Pois bem, agora vamos substituir a solução particular na equação dada. Y duas linhas P fica 4A2 menos y'P vai trocar por 2A2x mais A1, como tem o menos na frente, colocar aqui entre parênteses, e menos 2, também aqui um sinal de menos, vai fazer com que eu tenha que colocar y'P entre parênteses. E aí eu igualo a 4x ao quadrado. E agora eu vou organizar esse segundo membro para deixar no formato de polinômio, ou seja, com as potências de x em ordem decrescente da esquerda para a direita. Por isso, vamos procurar aqui a turma do x ao quadrado. Quem tem o x ao quadrado é só o A2, que está multiplicado por menos 2. Então, menos 2, A2x ao quadrado. A turma do x tem 2A2, com o menos aqui de fora, e o A1, que está multiplicado por menos 2. Então, mais menos 2A2, menos 2A1x. E agora os termos independentes, que são 4A2, A1, que está multiplicado aqui fora com o menos 1, e o A0, que está multiplicado por menos 2. Fica então 4A2, menos A1, menos 2A0. Tudo isso deve ser igual a 4x ao quadrado mais 0x mais 0, onde eu chamei a atenção aqui do 0x mais 0 no segundo membro, porque eu tenho uma igualdade entre polinômios. Isso vai acontecer se a sequência dos coeficientes for a mesma. Então, o coeficiente do x ao quadrado aqui, que é o menos 2A2, tem que ser igual ao coeficiente do x ao quadrado no outro polinômio, que é 4. O termo menos 2A2 menos 2A1, que é o coeficiente do x no lado esquerdo, tem que ser igual a 0, o coeficiente do x do lado direito. E o termo independente, 4A2 menos A1 menos 2A0, tem que ser igual a 0, que é o
termo independente no segundo membro. Dessa forma, nós montamos um sistema linear 3 por 3. Esse sistema ele já está escalonado. Você pode resolver por substituição. Você pode achar o A2 aqui em cima, depois levar aqui na segunda equação para achar o A1. E aí, junto com o A2, substituir na terceira para achar o A0 sem dificuldade. Você conclui que A2 é menos 2, A1 é 2 e A0 é menos 3. E aí você determinou os coeficientes da solução particular. E já pode construir agora a solução da equação dada. Y igual a C1 e elevado a menos x mais C2 e elevado a 2x, que é a solução da equação homogênea associada, menos 2x ao quadrado mais 2x menos 3, que foi a solução particular que nós determinamos aqui em cima. Agora vamos ver a equação y duas linhas mais 3y' igual a x mais 5. Os passos são os mesmos. Constrói a equação homogênea associada, y duas linhas mais 3y igual a 0. Depois a equação característica, lambda quadrado mais 3 lambda igual a 0. E resolve. As raízes dessa equação característica são 0 e menos 3, distintas, e por isso a equação homogênea tem como solução YH igual a C1 mais C2 e elevado a menos 3x. Agora falta encontrar a solução particular. G de x é um polinômio de grau 1, então eu vou tentar uma solução particular no mesmo formato, ou seja, yp igual a A1x mais A0. Na equação que nós queremos resolver, tem y' e y duas linhas. Então, vamos determinar essas derivadas. A derivada de yp é igual a A1, que é constante, por isso, a segunda derivada dela é 0. Então, quando eu faço a substituição na equação, eu até consigo achar o A1 fazendo 3A1 igual a 5, que vai dar 5 terços, mas eu não consigo achar o coeficiente a 0. Sabe o que aconteceu de errado aqui? Olhando para a solução homogênea e a solução particular, elas possuem termos de mesma espécie, que no caso é a constante 1 aqui. Não pode acontecer da solução particular ter termos de mesma espécie a menos de constantes que a solução da homogênea. Quando isso acontecer, a gente faz um ajuste na solução particular. Basta você multiplicar a solução particular por uma potência x elevado a m, onde esse m é o menor inteiro que faz com que essa coincidência aqui desapareça. Então, eu vou pegar a solução particular que eu propus no início e vou multiplicar por x. Quando eu faço isso, A1x vezes x dá A1x ao quadrado, A0 vezes x dá A0x. Compare a solução particular que nós temos agora, tem termos em x ao quadrado e x. Completamente diferente dos termos da solução da equação homogênea, que tem 1 e a exponencial de menos 3x. Pois bem, agora vamos calcular as derivadas de yp, que são 2A1x mais A0, e a segunda derivada é 2A1. Agora vamos substituir na equação dada. 2A1, que é o y duas linhas, mais 3 vezes 2A1 x mais A0, que é o y', igual a x mais 5. Vamos organizar agora o primeiro membro para ficar no formato de polinômio. Como é um polinômio de grau 1, vamos procurar a turma do x. O único termo que tem x aqui é o 2A1, que está multiplicado por 3. Fica então 6A1x. E os termos independentes são 2A1 e o A0, que está multiplicado pelo 3 daqui de fora. Fica então 2A1 mais 3A0. Tudo isso deve ser igual a x mais 5, que aqui eu vou colocar como um x mais 5, para chamar atenção na igualdade dos coeficientes entre os dois polinômios. O coeficiente do x do lado esquerdo, que é 6A1, tem que ser igual ao coeficiente do x no lado direito, que é 1. E o termo independente 2A1 mais 3A0 do lado esquerdo tem que ser igual ao termo independente do nosso g de x, que é 5. Monta-se então um sistema linear 2 por 2. Da primeira igualdade você tira o A1,
substitui na segunda para achar o A0, resolvendo. A1 igual a 1/6 e A0 igual a 14/9. Ficou determinada então a solução particular. E aí já podemos construir a solução geral, que é y igual a C1 mais C2 e elevado a menos 3x, que é a solução da equação homogênea, e a solução particular, a 1x ao quadrado mais A0x, se reescreve como x ao quadrado dividido por 6 mais 14x nonos. O segundo caso vai diferir um pouco do primeiro, porque agora tem a exponencial de αx. Ora, quando eu derivo uma exponencial multiplicado por polinômio, é uma derivada do produto e o resultado sempre será exponencial multiplicado por polinômio. Por isso, se g de x for e elevado a αx vezes p de x, nós vamos procurar uma solução particular no mesmo formato, isto é, e elevado a αx vezes um polinômio de grau n, onde os coeficientes desse polinômio são os coeficientes a determinar. Exemplo 7.9, vamos resolver a equação y duas linhas menos 4y' mais 5y igual a e elevado a 2x. Já sabe, a gente deve começar pela equação homogênea associada, montando a equação característica, lambda quadrado menos 4 lambda mais 5 igual a 0, e resolvendo, o lambda é igual ao número complexo 2 mais e menos i. Eu vou precisar do 2, a parte real, e o 1, que é aquele que fica entre o mais e menos, e a parte imaginária, para construir a solução da homogênea. YH igual a C1 e elevado a 2x, cosseno de x mais C2 e elevado a 2x, seno de x. Seno de x porque o termo subentendido aqui do lado do i é 1. Para construir a solução particular, eu olho o g de x como e elevado a 2x vezes 1, que é um polinômio de grau zero. Por isso, vamos tentar encontrar uma solução particular yp igual a e elevado a 2x, onde o a é um polinômio de grau zero, o mesmo grau do polinômio 1. Derivando uma vez, 2a e elevado a 2x, e derivando mais uma outra vez, 4a e elevado a 2x. E substitui na equação dada, que é y duas linhas menos 4y' mais 5y igual à função g de x. Nesse caso, como eu tenho a exponencial de 2x em todos os termos, e ela é sempre diferente de zero, eu posso cancelar. Fica então 4a menos 4 vezes 2, 8a daqui, mais 5a daqui, e do outro lado ficou 1. Aí o primeiro membro fica 4a, mais 5a, 9a, com menos 8a daqui dá a. No outro lado ficou igual a 1, logo a igual a 1. E a solução particular, então, aqui ficou e elevado a 2x. Portanto, a solução geral é y igual a C1 e elevado a 2x cosseno mais C2 e elevado a 2x seno mais e elevado a 2x. A próxima equação que a gente vai resolver é y duas linhas menos 4y' mais 4y igual a 3x e elevado a 2x. Então, montando a equação homogênea associada, eu tiro o 3x e elevado a 2x e troco por zero. Construo a equação característica, lambda quadrado menos 4 lambda mais 4, que resolvendo dá lambda igual a 2. Aqui eu tenho delta igual a zero, então as raízes lambda 1 e lambda 2 são iguais. Por isso, a solução da homogênea YH, C1 e elevado a 2x mais C2 x e elevado a 2x. A nossa g de x aqui tem um polinômio de grau 1. Então, quando eu for construir a solução particular, eu vou tentar o formato A1x a 0, que é um polinômio de grau 1, multiplicado por e elevado a 2x. Acontece que, distribuindo o e elevado a 2x aqui, eu fico com A1x e elevado a 2x mais A0 e elevado a 2x, o que é um problema. Na solução particular, eu tenho x e elevado a 2x, que aparece também na homogênea,
e e elevado a 2x, que também aparece na homogênea. Então, a gente vai ter que fazer o mesmo ajuste feito no exemplo 7.8 para eliminar essa coincidência. Como eu tenho que multiplicar por uma potência, a primeira opção é que essa potência seja de expoente 1. Então, multiplicando aqui por x, a gente tem A1x e elevado a 2x, A0x ao quadrado e elevado a 2x, que também continua tendo uma coincidência aqui. Olha, o x e elevado a 2x aparece na solução da homogênea. Então, essa multiplicação por x não surtiu efeito. Se eu fizer a substituição desses termos na equação que a gente quer resolver, eu vou continuar tendo o problema de não conseguir determinar todas as constantes. Vamos tentar, então, multiplicar a solução particular por x ao quadrado. Aí aqui vai ficar A1x ao cubo e elevado a 2x, A0x ao quadrado e elevado a 2x. Os termos x ao cubo e elevado a 2x e x ao quadrado e elevado a 2x não aparecem na equação homogênea. Então, eu usarei essa expressão como solução particular. Vamos calcular as primeiras derivadas. Porém, aqui é conveniente você colocar o e elevado a 2x em evidência, porque, do contrário, quando eu for calcular as derivadas, com o que está aqui em cima, eu teria que fazer duas vezes a derivada do produto, uma para cada parcela. Aqui, como já está fatorado, é só uma vez que eu uso a derivada do produto. Então, deriva exponencial, que é 2x e elevado a 2x, repete o polinômio, mais repete a exponencial e deriva o polinômio, que dá 3a1x ao quadrado mais 2a0x. Como eu tenho a exponencial de 2x aparecendo nas duas parcelas, eu vou colocar em evidência e, ao mesmo tempo, eu vou organizar o polinômio que vai ficar multiplicado pela exponencial. Procurando a turma do x ao cubo, só tem aqui a1, que está multiplicado por 2, 2a1x ao cubo. A turma do x ao quadrado tem o a0, que está multiplicado por 2, e o a1, que está multiplicado por 3. Então, 3a1 mais 2a0, x ao quadrado. E o único termo que depende apenas de x é o 2a0, que eu coloquei aqui no final. E agora eu vou precisar calcular a segunda derivada. Então, deriva o e elevado a 2x, que dá 2e elevado a 2x, repete o polinômio todo que está aqui, mais repete a exponencial de 2x e a derivada do polinômio, que é 2 vezes 3, 6, a 1x ao quadrado. O 2 vai multiplicar por todo parêntese, e aí diminui uma unidade no x ao quadrado, por isso 2 parêntese x, e a derivada de 2 a 0x é a 0. E elevado a 2x aparecendo aqui nessas duas parcelas, vamos colocar em evidência e organizar o polinômio. Turma do x ao cubo só tem o 2a1, que está multiplicado por 2, então 4a1x ao cubo. A turma do x ao quadrado tem aqui 3a1 mais 2a0, tudo isso está multiplicado por 2, e ainda tem aqui desse outro lado o 6a1. Então, olhando só para o a1, eu tenho 6a1, 2 vezes 3, 6a1, total 12a1. E olhando para o a0, 2a0 vezes 2, 4a0. 12a1 mais 4a0, x ao quadrado. A turma do x tem o 3a1, que está multiplicado por 2, fica 6a1. E o 2a0, multiplicado aqui por 2, mas ainda tem também um outro 2a0 aqui, que está multiplicado por 2. Então, são 4 desse lado com 4 do outro. Fica 6a1 mais 8a0 vezes x. E, por fim, o termo independente, só tem aqui o 2a0, e eu coloquei aqui no final. Agora, vamos pegar a segunda derivada, a primeira e a solução particular para substituir na equação y menos 4y' mais 4y igual a 3x e elevado a 2x.
Fica essa equação gigantesca que está aqui, mas você vai ver que ela vai simplificar bastante. Primeiro, note que o y duas linhas eu coloquei aqui em cima. Depois, menos 4 vezes a primeira derivada, mais 4 vezes a solução particular, e eu igualei com 3x e elevado a 2x. Você já viu aí que em cada termo dessa expressão tem e elevado a 2x, que eu posso então cancelar. E agora a gente vai organizar esse primeiro membro em forma de polinômio. A maior potência que você vê aqui é x ao cubo, então a turma do x ao cubo tem 4a1, 2a1 que está multiplicado por menos 4, e o a1 que está multiplicado por 4. Tudo isso vai ficar 4a1 menos 4 vezes 2a1 mais 4a1, que vai dar 0. Então, vai sair o termo do x ao cubo. Olhando agora para a turma do x ao quadrado, tenho 12a1 mais 4a0. Eu também tenho aqui 3a1 mais 2a0, que está tudo multiplicado por menos 4. E o a0, que está multiplicado por 4 no final. E aí eu coloquei tudo aqui, veja que vai cancelar todos esses termos também. 12a1 cancela com 4 vezes menos 3a1. Aqui eu tenho 4a0, com mais 4a0 aqui dá 8. Aqui é menos 8, também vai embora. Olhando agora a turma do x, tenho 6a1 mais 8a0. Na linha de baixo, eu tenho 2a0, que está multiplicado por menos 4. Fica então 6a1 mais 8a0 menos 8a0, que também vai embora. E o termo independente aqui, que só é o 2a0, você pode voltar lá e conferir. Tudo isso fica igual a 3x mais 0. Temos então aqui uma igualdade de polinômios. Ficou simplesmente um polinômio de grau 1 do lado esquerdo igual a um polinômio de grau 1 do lado direito. Aí você já sabe, o 6a1, que é o coeficiente do x, tem que ser igual ao 3, que é o coeficiente do x do outro lado, e o termo independente 2a0 tem que ser igual a 0. E isso nos dá a1 igual a meio e a 0 igual a 0. E agora vamos levar o a1 e o a0 na solução particular. A1x ao cubo e elevado a 2x mais a0x ao quadrado e elevado a 2x. E chegamos finalmente a y igual a c1 e elevado a 2x mais c2x e elevado a 2x mais a metade de x ao cubo e elevado a 2x. Ufa, essa foi pesada, né? Então vamos parar por aqui. No próximo episódio veremos outras possibilidades para g de x. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe, comente, tire suas dúvidas aqui comigo. Mostre para os seus amigos e traga eles para estudar aqui conosco. Eu espero você na próxima aula. Muito obrigado e bons estudos.